Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, na sequência do nosso livro aí, Religião dos Espíritos. Hoje alcançamos o capítulo 47. Já passamos da metade, que são 91 capítulos, olha que progresso. Olha, vamos adiante. Mais um livro aí além da metade, já terminamos o Espírito da Verdade, agora na sequência aqui estamos com a Religião dos Espíritos. E quando que cessa o nosso aprendizado? Nunca, não é? É mais um, e vamos para tantos quantos forem necessários. Capítulo 47, Contradição. Muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. E para isso, quase sempre, recorrem a negativas de várias espécies. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhes propicia a aquisição de virtude. Afirmam-se devedores, quando nesse aspecto lhes cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros em que se anunciam incursos. Proclamam-se cansados, esquecendo-se de que assim exigem mais dura cooperação dos semelhantes, em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles mesmos. Intitulam-se doentes, reclamando o sacrifício dos outros. Inculcam-se por vítimas do desencanto, veiculando o pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão com aqueles que lhe suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, sem jamais ofertar-lhes qualquer recurso de amor à renovação. Lamentam-se, colecionam queixumes, exageram sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumine a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Transitam aqui e ali entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se, onde surjam, à maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmos, como se, insulados e inertes, estivessem conquistando a altura moral. Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir, porque, se em verdade procuram a apetecida libertação do mal, é imprescindível entenda que a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos e em toda parte a maior soma de bem. Esse é o capítulo 47, Contradição. E aqui a gente vai falando, por que ele está falando contradição? Olha quantas situações que Emmanuel pontuou aqui para nós, né? Declaram-se inúteis, mas é claro que eles têm alguma utilidade, que eles teriam alguma mensagem a passar, mas é o que acontece? Não procuram, não se interessa, como dissemos algumas lições atrás aí. Longas confissões de remorso, né? Sem o ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros que anunciam incursos. Ou seja, reconhece o erro, mas não tem vontade nenhuma de repará-lo. O que ele está querendo dizer aqui? Que o tempo perdido e essa contradição que a gente fica, onde a gente se dá o quê? Por reclamadores, constantes reclamantes. Estamos sempre nos queixando, mas não fazemos nada diferente o quê? Para mudar. Eu não faço nada de bem, mas eu reclamo de todo o mal que eu recebo. Ora, está percebendo o caminho que você está levando? Está percebendo o plantio que você está fazendo e está reclamando da colheita? É a ausência da inteligência que nós falamos da aula passada. Ou seja, a percepção, a lógica, o sentido. Se eu quero bem, então que eu faço bem. Se eu busco a paz, que eu plante a paz. Os exemplos que ele demonstra aqui, olha só, quantas vezes a gente não se diz cansado para fazer alguma coisa, né? Mas
Tem outras pessoas muito mais cansadas que nós e fazem ainda assim pelo próximo. Ou seja, fazem o bem, mas eu fico me escondendo o quê? Daquela historinha que nós contamos em outra aula aí, eu fico me escondendo que eu não tenho tempo, gostaria, mas eu não tenho tempo. Não tem, na verdade, interesse, não é verdade? Eu não tenho interesse de reparar o mal que eu fiz. Por quê? Fica na minha zona de conforto, mantendo o meu orgulho, não fere meu orgulho, então eu vou permanecendo ali, só que em contrapartida do meu lado espiritual eu não estou evoluindo, porque eu não estou refazendo aquilo que eu vim com o propósito de refazer. Essa é a reflexão que fica dessa lição. Então, por isso a contradição de muitas coisas que a gente reclama, é exatamente aquilo que eu não faço. De muitas coisas que eu me queixo, é exatamente aquilo que eu faço para o outro. Eu reclamo que eu recebo isso em gratidão, mas quando na verdade eu pago o amor, a gratidão que me fizeram, com o quê? Com ingratidão. É a percepção, é a inteligência, é o raciocínio, de novo. A gente está falando aqui através do quê? Da contradição, daquilo que eu reclamo em relação àquilo que eu faço. Não é verdade? Quantas vezes a gente reclama daquilo do outro que eu não faço. Ah, mas ele não faz o bem, não sei o quê. E eu? Um exame de consciência que eu tenho que fazer, como nós dissemos há 2 aulas aí, se eu não me engano, há 2 semanas. Exame de consciência que Santo Agostinho nos ensinou a fazer. Toda noite ao deitar, repara tudo que eu fiz, se eu fiz um mal para alguém. Então para de reclamar. Porque muitas das vezes outros estão reclamando de mim. E aí, para isso, a gente vai entrar onde? Na questão 770 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou assim, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E a resposta, duplo egoísmo. Tem mais, o complemento dessa questão na letra A, que aí o Allan Kardec perguntou, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que busca uma privação penosa, ou seja, ele quer se privar? E a resposta, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal aquele que por tal motivo se insula, cai no outro. Ou seja, eu não vou fazer isso porque acho que vai fazer mal, eu caio num outro mal. É isso que ele está querendo dizer. Pois esquece a lei de amor e caridade. Está vendo? Essa questão 770 está lá no capítulo da vida social, vida de insulamento, vida de segregação, de fechamento, né? Voto de silêncio. É aquela história que a gente já estava falando. Olha, eu não faço mal para ninguém. Perfeito. Muito bom, já compreendeu a lição do Cristo. Por quê? Não faça para o outro que você não quer que te faça. Então eu não quero receber o mal, então logo eu não faço. Vírgula. E o bem? Que bem que eu estou fazendo? Ah, nenhum. Olha a estagnação. É exatamente o que ele está falando. Eu não estou praticando a lei de amor e caridade. Ah, eu não faço mal. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o básico. Tábua rasa ali, sabe? É o mínimo. E o bem que você está fazendo? Ah, mas eu tenho medo, tenho receio. Ei, medo de praticar o bem? Temor de fazer o bem para alguém? É a velha questão, coloque-se em si. Você gostaria de ouvir isso? Você gostaria de receber isso? Você gostaria de ser tratado dessa maneira? Pronto, você já tem a resposta. Ah, mas que o outro vai pensar? Quando a atitude é pautada no amor, quando a atitude é pautada perante o ensinamento divino de fazer o bem, no propósito de fazer o bem, porque nós sabemos o que é bem, do bem proceder. A gente sabe. E por que eu vou ter receio de aplicar? Ah, porque eu não sei o que o outro vai pensar. De novo, se você está pautando no bem, qual que é o receio? Se ele interpretar mal, aí o problema é dele. Ele não tem essa visão da caridade, talvez. Não é? Por quê? É como eu estava dizendo agora há pouco. O defeito que às vezes a gente aponta no outro é o que eu faço no meu dia a dia. É aquela velha história. Eu ando aqui quando nós já contamos, eu ando aqui com a minha sacolinha das virtudes, né, das minhas qualidades. Então, vai na frente para que todos vejam as minhas qualidades. A dos meus defeitos, eu ponho aqui nas costas, bem escondido. Só que quem vem atrás de mim está vendo os meus defeitos. Assim como eu estou vendo os defeitos do outro. E a gente vai levar o quê? Da indulgência. Então, assim, aquilo que eu aponto no outro, pode ser que eu esteja fazendo. E na maioria das vezes é exatamente isso que está acontecendo. Eu acuso o outro daquilo que eu faço. Então toma cuidado.
Gostaria de ser julgado? Lembre-se que Jesus disse: na mesma proporção que julgardes, serás julgado. Então, é o mesmo peso, a mesma medida. Estamos em pé de igualdade aqui. Por isso, o Emmanuel colocou esse título de contradições. Eu reclamo do outro daquilo que eu faço. Mas quando é o outro que faz, é defeito, é mal feito, é tudo de ruim. Quando sou eu que faço a coisa errada, eu tenho as minhas justificativas. Não, mas veja por esse lado, eu só fiz aquilo por conta disso, e tenho um rol de justificativas. Quando é o outro, eu não perdoo. Então, não adianta só eu não fazer o mal. Além disso, eu tenho que praticar o bem, senão eu fico estagnado. Além de não fazer o mal, não é para eu ficar reclamando, não é para eu ficar me queixando de tantas coisas, porque como ele disse no exemplo, eu me queixo de cansaço, e quantos outros não estão cansados, mas ainda assim fazem alguma coisa em propósito do bem alheio? Essa é a reflexão, a inteligência que fica na lição de hoje, né? Então, imagine como a gente diz: só louco para rasgar dinheiro, só louco para queimar dinheiro. Então perceba que nessa lição ele está trazendo a reflexão do quê? Do tempo perdido, do tempo que eu não estou exercendo o bem em relação ao próximo, o bem para o próximo. É um tempo perdido. É a mesma coisa, trazendo do lado material, numa elucidação aqui de uma maneira lúdica, é a mesma coisa que eu rasgar o dinheiro, coisa que eu jamais faria. Porque a gente diz o quê? Só louco gasta, só louco rasga dinheiro, só louco queima dinheiro. Mas as minhas atitudes em prol do bem, que eu não as faço, é o tempo perdido que eu estou rasgando, é o tempo perdido que eu estou queimando e não estou fazendo. Com qual propósito? De novo, como várias outras lições da semana passada nós vimos, do aprimoramento, da evolução, do progresso. E aí? Vamos ficar nessa eterna contradição de eu reclamar, de eu praguejar? E por que eu não... Lembra da semana passada? Trabalha servindo? Então, segue adiante. Ouça a reclamação do outro, mas eu já não preciso reclamar mais. Que quantas benesses eu já não recebi, que eu tenho condição de fazer o bem, só que eu estou parado no tempo. E aí? Qual a sua reflexão acerca das contradições que você, nós mesmos cometemos no dia a dia? Eu vou ficando por aqui e a semana que vem a gente se revê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.